graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Todo mundo sabe que vai morrer um dia. Para nós cristãos temos uma esperança, a bendita esperança, a esperança do arrebatamento da igreja. Mas se não formos arrebatados, morreremos. E depois da morte, como é que funciona isso? O que é segunda morte? O que é primeira morte? O que é ressurreição de mortos? De mortos, dentre os mortos e dos mortos? Qual é a diferença disso na Bíblia? Hoje eu venho trazer para vocês tudo sobre ressurreição. É um tema ignorado, ninguém quer falar sobre morte, mas você, pregador da palavra, você que ama a palavra de Deus, você precisa de entender isso. Afinal de contas, é o que te espera na glória, no porvir, é o nosso futuro. Ou morremos ou seremos arrebatados. E é claro que quem morre com Cristo será arrebatado também. Como assim? Vou explicar daqui a pouquinho. Eu queria pedir vocês desde já para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. Ajude o canal, ajude aí no nosso trabalho e ajude a espalhar a palavra de Deus. Vamos entender aqui 3 temas: ressurreição de mortos, ressurreição dentre os mortos e ressurreição dos mortos. O primeiro item, que é a ressurreição de mortos, vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, 3 ressurreições. O filho da viúva de Serepta, 1 Reis, capítulo 17, e versículo 21. Vemos o filho da Sunamita, 2 Reis, capítulo 4, versículo 34 a seguir. E vemos um homem que caiu na cova e encostou nos ossos do profeta Eliseu, e ele ressuscitou também. Está em 2 Reis 13, versículo 43 e 44. No Evangelho, Ministério de Jesus, temos ainda o filho da viúva de Naim, em Lucas capítulo 7, versículo 11. Temos ainda a filha de Jairo, em Lucas 8 e 54. Temos Lázaro de Betânia, em João capítulo 11. E depois do ministério de Jesus, temos ainda Tabita, em Atos 9, versículo 40. E temos Eutico, em Atos 20, versículo 9 e até o 12. Se eu tiver esquecido de alguma ressurreição aqui, por favor, coloque nos comentários aí, vamos cooperar. Todas essas ressurreições, de acordo com os peritos em escatologia, não se consideram ressurreição. É ressurreição de mortos. Não é dentre os mortos e nem dos mortos. Qual a diferença? Todas essas pessoas voltaram a morrer novamente. E quando se trata de ressurreição no sentido bíblico, no sentido escatológico, a pessoa não volta a morrer mais, ela ressuscita e fica viva. Então, o primeiro item foi só para conhecimento. As ressurreições que aconteceram na Bíblia é como se fosse uma cura extrema, um milagre muito grande, considerado pelos estudiosos. Então, sobra 2 ressurreições. Você sempre lê lá no Novo Testamento, primeira ressurreição, segunda ressurreição, sim. Aí temos agora a ressurreição dentre os mortos e ressurreição de mortos. Então vamos tratar da primeira ressurreição dentre os mortos. Se a ressurreição é dentre os mortos, então no meio dos mortos vai ressuscitar alguns. E como é que funciona isso? 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 20 em diante, o apóstolo Paulo fala sobre isso e ele diz assim: segue uma ordem. Na ordem do apóstolo Paulo, Cristo que é a primícia dos que dormem. Alguns teólogos vão colocar que quando Cristo ressuscitou, em Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53, que os sepulcros se abriram e os corpos dos santos de antigamente foram vistos, fazem parte também da ressurreição com Cristo. Quando ele ressuscita, esses santos de antigamente ressuscitam também. Estes santos aqui é um caso à parte, porque quem morreu no tempo da lei
será julgado pela lei, não faz parte da noiva de Cristo, então eles têm um lugar especial, né? Depois eu vou falar sobre amigo do noivo, entre outros detalhes. Mas temos aqui então, Cristo é a primícia, é o primeiro, mas quando ele ressuscitou, ele levou consigo os que estavam no seio de Abraão. Por isso que o texto diz, e subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Depois o apóstolo Paulo fala que foi até o paraíso no terceiro céu. Então entende-se que quando Jesus ressuscita, ele vai lá, ele diz agora eu tenho a chave da morte e do Hades. Ele leva o seio de Abraão para o terceiro céu, lá para cima. Falaremos disso também em outra oportunidade. Então, Cristo é o primeiro. Ele é o grão que cai na terra e brota. Então, se o grão de trigo não morrer primeiro, não ser plantado, enterrado, ele não nasce, não solta depois, não vem trazendo os seus ramos, os seus pendões. É isso que Jesus Cristo fez. Ele morreu, mas ressuscitou, trazendo os santos de antigamente. Temos ainda em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23 e 24, ainda na ordem que o apóstolo Paulo deixou, os que são de Cristo na sua vinda. Isso aqui é futuro. Tudo que eu falei até agora é passado. Mas os que são de Cristo na sua vinda ou no arrebatamento da igreja, porque existe uma diferença entre vinda de Jesus e arrebatamento, eles falam de primeira vinda e segunda vinda, mas vamos tratar de essa primeira vinda de arrebatamento. Os que são de Cristo no arrebatamento. O apóstolo Paulo diz assim, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Então, quando o apóstolo Paulo fala isso, todos os que morrem hoje, por exemplo, se morrermos hoje salvos, né? Quando Cristo voltar para arrebatar a igreja, quando aconteceu o arrebatamento, raptos, então seremos ressuscitados. Nós vamos entrar no corpo físico de novo, o corpo vai ser ressuscitado e vai subir com o corpo glorificado junto com os que estiverem vivos. Então, quem morre hoje será também arrebatado. Olha que interessante. Quem morreu hoje vai para o seio de Abraão, mas no arrebatamento eles voltam para a terra, entram no corpo e vai ser arrebatado junto com a igreja. Isso aqui é outra parte da sequência que o apóstolo Paulo deixou. No Apocalipse, lá na frente, temos ainda as duas testemunhas escatológicas de Apocalipse, capítulo 11, versículo 11 e 12. As duas testemunhas são pessoas, são seres humanos. Eles serão mortos e ressuscitarão, e todos verão essa ressurreição. É uma ressurreição à parte. Tem a ressurreição dos que são de Cristo na sua vinda, agora tem outra ressurreição das duas testemunhas. Entende-se que essas duas testemunhas nunca morreram, porque o texto bíblico diz que ao homem está ordenado a morrer uma única vez e depois disso o juízo. Por isso entende que as duas testemunhas são pessoas que nunca morreram, não fazem parte dos santos que já morreram. Temos ainda os mártires da grande tribulação, em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Os mártires ressuscitarão também e é outro tipo de ressurreição à parte. Não são junto com a igreja e nem junto com as duas testemunhas. É uma situação também especial. Os mártires vão ressuscitar para reinar, para governar com Cristo por 1000 anos. Então, antes do milênio. Depois do milênio, depois dos 1000 anos, temos a ressurreição dos mortos. Vamos lá, gente. Ressurreição de mortos não se considera ressurreição. Ressurreição dentre os mortos é o que a Bíblia chama de primeira ressurreição,
e a ressurreição para a vida eterna, para salvos. Agora vamos tratar da ressurreição dos mortos. O texto já é claro, ressurreição dos mortos. Quando fala aqui a ressurreição dos mortos, isso aqui fala de vida eterna. Eles não terão vida eterna. Não estou dizendo que vai ter morte eterna também. Eles serão ressuscitados e serão lançados no lago de fogo. A ressurreição para a vida, a primeira ressurreição, ela tem várias fases. Nós vimos aqui, né, dos santos de antigamente, vimos aqui os que são de Cristo na sua vinda, né, a noiva do Cordeiro, vimos as duas testemunhas, vimos os mártires, são todas fases diferentes. Mas a ressurreição dos mortos é uma ressurreição geral e abrangente. Todos os que morreram no pecado vão ressuscitar para serem condenados. De acordo com Daniel, capítulo 12, versículo 2, será para a vergonha e desprezo eterno. João, no capítulo 5, versículo 29, esse texto costuma gerar uma polêmica, porque diz de duas ressurreições. Jesus falou, os que fizeram o bem é para a vida, e os que fizeram o mal é uma ressurreição para a condenação. Vamos lá, pessoal, para resumir isso aqui. Durante o governo milenial de Cristo, então sabemos que vai nascer pessoas, vai morrer pessoas, ninguém será obrigado a seguir Jesus, seguir o Messias na época, no período do milênio. As pessoas que resolverem seguir o Messias, não vai ser a noiva do Cordeiro, não vai ser, no caso, quando Jesus volta lá no Monte das Oliveiras, já volta com a esposa. Então não vai ser parte da esposa, mas serão salvos. Então, é claro que essas pessoas terão uma forma de ser salva. Por exemplo, no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, diz assim: e abriu os livros, e abriu outro livro, que é o livro da vida. Quando o texto diz, e abriu os livros, entende-se que terá vários livros para julgar os mortos, todos os que morreram sem salvação naquele dia. Eles não estarão no livro da vida. Por quê? Porque a nossa salvação é pela graça, mas a deles, ou de quem Deus quiser salvar, terá outras formas, outros livros. Eu falei aqui sobre o livro da consciência, o livro das obras, tem vários livros, mas para nós não serve. Para nós é só pela graça. É de graça, mas não é barato. Custou o sangue de Jesus Cristo. Então, vamos entender isso aqui. Eu não posso rejeitar o Evangelho acreditando que Deus vai me salvar de outra forma. Eu tenho que aceitar porque eu conheço. Mas quem não conheceu, terá outras formas de salvação. Não tem o porquê ser lançado no lago de fogo, né? Deus é justo. Deus não é de sair lançando as pessoas no lago de fogo de qualquer jeito assim. Mas a segunda ressurreição, ela vai acontecer lá no juízo final, no trono branco, no fim de todas as coisas. Então é nesse momento em que os mortos ressuscitarão e já chamam de mortos, porque eles estão destinados ao fogo eterno, ao lago de fogo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo. Deus abençoe sua vida, um forte abraço e até mais.